Manhã do Ouvinte, entrevista. São 8h35 da manhã, nós estamos de volta trazendo para você informação em forma de entrevista aqui no nosso Manhã do Ouvinte. Desde segunda, nós estamos com essa modalidade, né, que você vem acompanhando. Já recebemos aqui vários convidados e hoje, nessa sexta, a gente recebe o advogado Glauco Murad Macedo, e ele é coordenador do PROCON Manhuaçu, uma pessoa conhecida aqui de Manhuaçu, que veio participar com a gente para falar um pouco, né, sobre o seu trabalho lá. E um assunto assim muito interessante, que é a questão do PROCON, a defesa do consumidor. Ô Glauco, bom dia, que bom recebê-lo aqui nessa manhã. Luiz, o prazer é todo nosso. Eu, como já havia te revelado, eu sou seu fã desde 1994, de modo que é muito especial para mim poder estar aqui com você, né, com o pessoal da técnica, que eu já mando um bom dia também, e dizer que naquela época, quando eu fazia as entregas lá do iogurte de Godinho, lá em Santana, Luisburgo, Pontões, eu ouvia pela rádio do carro o show da amizade. Isso mesmo. E é com muita, assim, uma boa lembrança que eu me recordo de tudo isso e até me emociono de estar aqui do lado, né, de uma pessoa que eu tanto pude ouvir do lado de lá, no rádio. Que bom. Show da Amizade foi um programa que nós apresentamos, né, durante 26 anos. Primeiramente ele era de 2 às 5 da tarde, depois foi ao ar de meio-dia até às 4, e depois houve a mudança, nós viemos para de manhã, já estamos aí há praticamente 4 anos com o Manhã do Ouvinte pela Rádio Manhuaçu. Mas eu fico feliz, né, que essa história tem chegado até você também, porque o Show da Amizade foi um programa histórico. Ô Glauco, seu trabalho lá no PROCON, fala pra gente. Luiz, eu já tenho um conhecimento, né, uma amizade com a prefeita Imaculada há muitos anos, há décadas. O papai foi presidente da Câmara aqui em Manhuaçu, quando ele era vereador, e a Imaculada também era vereadora, então é uma relação muito antiga. Quando ela assumiu a prefeitura, ela me fez esse convite para atuar, né, na coordenação do PROCON. Eu também sempre fui advogado da Imaculada, particular, né, e continuo sendo, inclusive, particular, e sou remunerado por isso, de modo que nós temos aí uma relação de confiança muito antiga. E no PROCON, o que mais chama a atenção é o volume de atendimentos que nós fornecemos ao público. E, sobretudo, Luiz, ao público mais carente. A nossa demanda no PROCON hoje, ela é quase em sua totalidade de pessoas idosas e de pessoas da zona rural, pessoas com dificuldade de comunicação, pessoas que, às vezes, poderiam resolver os seus problemas na sua casa, com o seu próprio telefone, mas que elas precisam realmente de alguém que faça isso por elas. Então, é um serviço fundamental para o consumidor. E volume muito grande, nós só esse ano, para que você tenha ideia, nós já fizemos mais de 1.700 atendimentos, é um volume muito alto. O índice de resolução está acima de 90%, então nós temos 2 atendentes, elas são muito boas, elas resolvem, elas lutam, elas brigam, às vezes até se exaltam, tá? Mas sempre buscando o que é melhor para o consumidor. O PROCON realmente é um órgão fundamental para esse tipo de resolução de problema da sociedade. O PROCON, ele está em Manhuaçu já há muito tempo. Como que é a questão do atendimento lá, Glauco? É um atendimento prestado só à nossa comunidade de Manhuaçu ou ele atende a região? Luiz, o PROCON ele tem essa restrição. Por ser um órgão municipal, ele atende necessariamente a população manhuaçuense. Ou seja, o senhor que nos ouve agora, que é de Reduto, que é de Luisburgo, que é de São João do Manhuaçu, de Simonésia, etc., o senhor, infelizmente, não terá atendimento no PROCON de Manhuaçu, pois ele é exclusivo para a população manhuaçuense. Outra questão, Glauco, que é interessante a gente destacar aqui, você falou aí das demandas lá, que são muitas, né? E a resolutividade é alta, né? Acima de 90%, isso é muito bom. O que é mais comum lá? As demandas aí com empresas telefônicas, com esses serviços que são feitos, contratados que não cumprem aquilo que está no contrato,
né? As compras são feitas aí no mercado e de repente os produtos não atendem, ou são os golpes que acontecem, sobretudo com as pessoas idosas? O que é mais comum lá para vocês? Luiz, hoje, se colocássemos em uma escala, o mais comum são os problemas com a telefonia, ou seja, com as operadoras de telefone. Mau funcionamento, cobrança em duplicidade, etc, etc, etc. E também, um problema que vem nos comovido muito é do empréstimo consignado, que é feito normalmente para pessoas aposentadas, ou seja, pessoas com mais idade. Isto tem sido uma constante em nosso órgão. Apenas para exemplo, além das fraudes que detectamos, né, por vezes as pessoas que vendem esses empréstimos para os idosos coletam assinaturas em 3, 4 folhas. Daí em diante, que são os contratos, a gente vai falando de uma maneira mais solta. Daí em diante, eles apresentam um contrato, o banco libera aquele valor para o idoso e o idoso não pede o próximo, mas o vendedor, o intermediário, apresenta mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez, de modo que esse dinheiro vai ocupando todo o rendimento, tá, possível de ocupar por percentagem do salário, da aposentadoria do idoso. Então, eu acho isso, assim, de uma má-fé, de uma agressividade com uma pessoa hipossuficiente como é o idoso. E ali, no PROCON, a gente tenta, na medida do possível, combater esse problema com algum grau de sucesso. Então, a partir desse problema verificado, dessa constatação, o PROCON tem toda a autonomia, toda a condição de auxiliar a pessoa. Sim, primeiramente nós entramos em contato com os bancos, né, neste caso em específico, e por ali tentamos uma resolução amigável. Não sendo possível, nós instruímos um processo e, na sequência, se for o caso de fraude, encaminhamos para a delegacia de polícia, por isso é caso de polícia. Ô Glauco, a gente tem acompanhado aqui em Minas Gerais, no Brasil todo, né, essa questão envolvendo os combustíveis. Né, o combustível com um preço assim, muito alto, né? E houve agora decisões a nível federal, a nível estadual, né, para baixar o preço do combustível. E a gente percebe também que, em alguns momentos, o PROCON Manhuaçu até recebeu algumas críticas aí nas redes sociais, dizendo que o PROCON não estava cumprindo o seu papel de fiscalização. O que você fala sobre isso? Tem cumprido ou não tem cumprido? O PROCON, eu acho que essa oportunidade ela é excelente, Luiz, para que a gente possa explicar qual a função do PROCON. Sim. O PROCON ele não tem força, ele não tem poder para regulamentar, para tabelar preço. Aliás, o PROCON não tem, a Prefeitura não tem, o governo de Minas não tem e nem o governo federal tem. Quer dizer, se o Bolsonaro, amanhã, que hoje é o nosso presidente, disser que o posto de Manhuaçu venderá gasolina a preço X, ele não estará dizendo a verdade. Porque a nossa economia ela é baseada no livre mercado. No livre mercado não se estipula preço, tá? Não se tabela preço. Esse preço é um preço de formação de acordo com a concorrência. Então, a primeira coisa que eu acho que deve ser esclarecida e bem esclarecida para a população é que o PROCON não determina preço, nem impõe preço a quem quer que seja. E quem diz que o PROCON deve fiscalizar no sentido de ajustar preço, está enganando vocês. Infelizmente é isso. Eu não estou dizendo que é este ou aquele. Eu estou dizendo que qualquer pessoa que diga que o PROCON deve fixar o preço de um vendedor, de um distribuidor, ele está tentando de alguma forma ludibriar os senhores. Não tem. O que o PROCON fiscaliza é a qualidade do serviço, a forma de atendimento e, eventualmente, fraudes. Também há pedidos, ele pode fiscalizar os preços. Igual tivemos uma provocação de um vereador aqui de Manhuaçu, fizemos toda a coleta, percebemos que Manhuaçu estava, à época que fizemos a pesquisa, equilibrado com a religião. Às vezes Manhuaçu está acima. Quando percebemos que está acima, fazemos a nossa parte, que é a coleta de preços, e entregamos a quem de direito. Agora, se existe combinação de preço, se existe formação de cartel, se existe o que quer que seja, isso o PROCON não tem força, porque isso também é caso de polícia. Isso é caso para instaurar uma investigação, isso é caso para instaurar através do Ministério Público, através da Polícia Civil, que é quem tem força para isso.
Tá? Essa parte investigatória nós não conseguimos nem de imposição. Agora, especificamente em relação a essa redução, nós temos algumas coisas a esclarecer também para a população. Ô Glauco, quando vocês chegam lá no posto de combustível, só para a gente entender como que é a dinâmica do serviço de vocês, né? O que vocês verificam? Vocês vão à parte documental, as notas fiscais que chegam, como que funciona? A gente se baseia especificamente em notas, em provas. Né? Nós não podemos ali empenhar os nossos esforços em entrevistas e em palavras. A gente checa o valor da bomba, tá? E o valor da nota fiscal com que aquele produto chegou ao posto. Então é assim que funciona o trabalho de vocês. A fiscalização ela se restringe a verificar o valor e o preço. Mas eu repito, Luiz, e me desculpe a insistência, nós não temos poder de dizer para o dono do posto, abaixe o preço. Isso não. Aí não é papel do PROCON. Ele não tem papel, ele não tem legislação para isso, ele não tem poder suficiente para isso, e digo mais, em economia de mercado, de livre concorrência, ninguém tem. Ô Glauco, para as pessoas terem acesso ao PROCON, a gente sabe que o endereço é ali na esquina da Etovino Guimarães, né? Exatamente. Ali naquele endereço na já Monsenhor Gonzalez, bem tradicional, né? Antes de subir ali para o poliesportivo, para que fique de uma maneira bem simples, 745, ali é o PROCON. Inclusive estamos com novos adesivos ali, ficou muito bonito. Sim. E o horário de atendimento é das 8 da manhã, Luiz, até às 4 da tarde. Esse é o horário de atendimento ao público, que agora já está um horário integral. 8 da manhã às 16 horas. Tem que fazer agendamento ou é livre demanda? Chegou, aguarda e vai ser atendido? Não precisa de agendamento, tá? Inclusive nós não trabalhamos com agendamento, as pessoas vão chegando e vão sendo atendidas na medida dessa chegada. Para a gente poder encerrar, Glauco, o que mais que a gente poderia falar, né, para o consumidor sobre os seus direitos de uma forma mais breve nesse momento aqui da entrevista? Perfeitamente. Só fixando aí a questão do combustível, até para que, se houver alguma pergunta futura, né, que já encaminha aqui para o programa do Luiz, essa redução que houve agora foi a redução exclusiva, para os que não sabem ainda, do ICMS do Estado. O nosso Estado de Minas Gerais, ele tinha um ICMS em combustível de 31%. Hoje está regulamentado em todo o Brasil que o ICMS para o combustível não pode ultrapassar 18%, ou seja, houve uma queda de 13% no valor dos combustíveis. A gente tem observado na cidade também que a gasolina que estava em torno de R$ 8,00, R$ 7,99, hoje ela está a R$ 6,69. Ou seja, este repasse do valor da tributação que foi reduzida, do ICMS, ele já pode ser sentido nas bombas. Eu não estou fazendo aqui defesa de posto de gasolina porque eu não tenho interesse de fazer isso. Eu queria que ficasse era mais baixo ainda. Mas é inegável constatar que realmente já houve uma queda significativa e todos os senhores que vão abastecer já estão sentindo isso. E essa queda também, Glauco, da qual você falou aí, relativa, né, a essa questão do ICMS, que hoje, né, é 18%, ela também atinge as telecomunicações, a internet, né, e também atinge a energia elétrica. Então é bom que verifique, né, que o consumidor verifique, esteja atento também a essa questão, né? Exatamente. A diferença será que na internet e na energia elétrica as faturas são mensais. Então, isso vai refletir em futuras faturas. No combustível, a gente já verifica de imediato, e acho que foi uma boa medida adotada pelo governo, eu acho que reduziu sensivelmente, e vem aí mais uma boa notícia, porque existe um escalonamento de redução também agora do imposto federal, porque o ICMS é um imposto estadual. Então vai haver a redução do imposto federal e a pretensão é que até dezembro ele chegue a zero. Então nós vamos sentir ainda mais a redução nas bombas até o final do ano, se Deus quiser. Então, Glauco Murad Macedo, nosso convidado hoje na entrevista aqui da Rádio Manhã Açu, no Manhã do Ouvinte. E a gente vai voltar a falar com o Glauco em outros momentos para a gente falar sobre os direitos do consumidor, que são importantíssimos, precisam ser respeitados e a gente percebe que em muitos casos são deixados de lado. Então a gente vai ter nesse espaço aqui, né, a defesa dos seus direitos, que é o que o PROCON faz diariamente na sua atividade. Ô Glauco, muito obrigado pela presença nessa sexta-feira e até a próxima, né? Luiz, eu que agradeço pelo convite.
Me sinto muito lisonjeado e, sobretudo, exercendo aqui um papel de esclarecimento em um veículo de comunicação sério como o do senhor, como que as meninas estão aqui participando, e é com muito orgulho que nós nos vinculamos a este tipo de imprensa, que é a imprensa séria, que nós tanto precisamos em tempos de fake news. Então essa foi a entrevista de hoje. Tivemos aqui o apoio da Naira Silva, da Aline Cabral nas imagens, o Marcelo Costa no áudio. Vamos voltar daqui a pouquinho para fechamento dessa parte inicial em vídeo do programa, porque depois vamos seguir no rádio até às 11h30 da manhã. Hora certa, 8h51. Até já. Leste a oeste, norte ao sul.